Olha, é sal depois de todos os manejos, né? Sal depois da biometria, sal depois da transferência, sal depois de receber os peixes na sua fazenda, sal quando você vai levar os peixes de um viveiro para o outro, né? Sal em praticamente todo o ciclo de produção. Inclusive, se você faz biometria mensal, que é o correto, você vai estar utilizando sal mensalmente na sua piscicultura. E vários produtores já usam, né, esse sal de forma sempre assim, que tem demanda, faz a utilização desse sal. Mas por que o sal é tão eficiente? Por que ele é utilizado na piscicultura? Bom, pessoal, o sal ele é tão eficiente na piscicultura, né? Tão versátil por N motivos, né? Um deles é redução do estresse, né? O animal, quando ele é manejado, né, como a Kathleen falou, algum tipo de transporte, né? Enfim, você mexeu com peixe, ele tende a perder a mucosa, né? E a mucosa é a primeira proteção do animal, perde escama. E o sal ele tem uma função, né? O poder de cicatrizar, né? Eventuais machucados, né, pequenas fissuras que pode ter ocorrido, ele perder esse muco, né, o sal ajuda o corpo do animal, né, o organismo do animal a produzir mais muco, né, e um outro ponto, né, crucial, que é a questão da redução do estresse, é relacionada à osmorregulação, né, a osmorregulação, o peixe ele tende a perder sal para a água, e ele gasta energia para poder fazer essa manutenção, né, e quando ele está num ambiente salinizado, né, ele não perde esse sal para a água, então é uma preocupação a menos para ele. Então ele poupa essa energia e foca na imunidade e foca em outras situações. Então, por isso que ele é redutor de estresse. Então o sal ele é barato e muito eficiente na piscicultura. E você sabia que você pode estar utilizando o sal de forma errada, né? Inclusive, esse é o tema do nosso vídeo. Então, existem duas situações principais que a pessoa utiliza o sal de forma errada. Isso por quê? Porque quando a gente fala da utilização do sal, é importante o tempo de exposição que esse peixe tem ao sal e também a concentração desse sal dentro da água. E aí, o que geralmente o produtor faz, Alan? Inclusive, a gente passou recentemente por essa situação, né? O produtor ele precisou usar sal para poder cessar, né, uma mortalidade que era por conta de parasita e tudo, né? E a forma que a gente fez foi o seguinte: o viveiro dele era pequeno, 425 metros quadrados, e pelo cálculo, né, para atingir a concentração que o animal deveria, que é o que os nossos manuais, a literatura recomenda, seria em torno aí de 2,5 toneladas de sal. Bom, é muito sal, né, para comprar, para poder manejar, e depois o produtor ele não tinha como renovar essa água, porque o mais importante é um banho de sal. Então o animal ele fica durante um tempo na concentração, o parasito morre, né, e o animal ele fica livre do parasito. Bom, então qual foi a nossa estratégia? Eu passei a seguinte orientação: ele passar uma rede no tanque e adensar os peixes numa área de 15, né, 10% da área. E aí a gente, né, reduziu em 90%, né, o uso do sal e foi eficiente da mesma maneira. Então a gente diluiu ele em água e jogou essa água salinizada, os animais presos ali. Deixamos em torno de 15, 20, 25 minutos e depois a gente abriu a rede e esses animais estavam liberados. Então esse é o primeiro banho de sal. Depois de 2 dias você pode repetir isso. Só que no caso desse cliente foi suficiente. Cessou a mortalidade e depois de 2 dias os animais voltaram a comer, né, com muita voracidade e não houve mais mortalidade. Então essa é uma estratégia que a gente utilizou para utilizar a concentração da forma correta e gastar menos sal, né? Então usar de forma racional e eficiente. Exatamente. Então, no lugar de você jogar sal em todo o seu viveiro, você passa a rede, coloca os peixes num espaço menor e passa e aplica esse sal, né, só ali dentro da rede. Outro ponto também, né, ainda relacionado a isso, e que é muito comum chegar pra gente, é que assim, o produtor tá tendo mortalidade e aí ele utiliza o sal e depois essa mortalidade reduz. A mortalidade reduz, ele automaticamente associa que reduziu porque eu joguei o sal. Só que é muito comum não utilizar a quantidade que faria efeito. Então, assim, ele usou uma quantidade mais baixa e ainda assim os peixes pararam de morrer. Por que que acontece? Bom, a verdade é que, né, se foi um erro no adensamento, né, na taxa de população, e os animais estavam pequenos, estava tudo bem, só que os animais cresceram e adensou, faltou oxigênio. Às vezes não tem aerador, né? Faltou oxigênio. E aí, por exemplo, 1/3 dos peixes morreu. Então tinha 3.000 peixes e morreu 1.000 peixes. E aí, agora esse espaço está adequado para 2.000 peixes. E parou de morrer peixe, pelo menos nessa fase, né?
E aí o cara aplicou o sal, não morreu mais peixe, ele achou que o sal parou a mortalidade. Na verdade não, né? A densidade que foi ajustada momentaneamente, porque, por exemplo, vamos supor que esse animal aconteceu isso com 500 gramas. Quando ele chegar a 700 gramas, 800 gramas, vai acontecer de novo. Então, assim, é sempre bom a gente saber a capacidade de suporte do meu tanque. Se eu vou usar ou não aerador. Se eu vou ter ou não renovação de água. Se no inverno, né, ou no verão eu vou ter água disponível. Se meu tanque vai baixar ou não. Então, assim, a gente tem que se policiar no povoamento para evitar manejos futuros, tá certo? Exatamente. Então, o sal ele é um santo remédio na piscicultura, mas na quantidade inadequada não vai fazer efeito, né? Se reduz a mortalidade, pode ser porque encontrou um certo equilíbrio ali, já morreu o que tinha que morrer e deu uma equilibrada e vai vir a morrer novamente, né? Quando esses peixes crescerem um pouco mais. Então, utilize o sal na quantidade adequada, pelo tempo adequado e usando essas estratégias que a gente indicou, né? Principalmente de reduzir o espaço que os peixes estão ali contidos, né? Para você poder evitar também custo, né, com essa aquisição de sal, para ser mais eficiente o manejo, tá? Então, conte com essas dicas da ATEC quando você for utilizar sal e utilize sempre.